Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família em nome de Jesus. Que você tenha aí uma sexta-feira de bênção, de vitória para você, para a sua família, para todos os seus familiares e amigos, em nome de Jesus. Amém? Amados, vocês que ainda não inscreveram no canal, gostaria de estar pedindo para você inscrever no canal, apertar o sininho aí, você vai ter acesso a todas as mensagens que estão postadas aí. São mais de 50 mensagens. No momento que você estiver ouvindo a mensagem, você aperta o joinha, que isso vai me ajudar a mandar a mensagem, né, para outras pessoas. O YouTube reconhece quando você dá o joinha aí e envia essa mensagem para outras pessoas. E compartilhe também com um amigo seu a palavra de Deus. Amém? Vamos meditar num texto hoje maravilhoso da Bíblia, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, está dizendo: Ele concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Aqui está na tradução NVI. Aqui a palavra de Deus está dizendo, né, para mim e para você, né, que Deus, né, concede graça aos humildes, mas ele se opõe aos orgulhosos. A graça de Deus é o favor de Deus que Deus concede àquele que se humilha na presença dele. Aquele que reconhece que ele precisa do Senhor, que ele precisa de Deus, que ele precisa ser transformado pelo poder de Deus, a essa pessoa Deus concede graça. A essa pessoa Deus concede vitória. Então, meus amados, temos que agir dessa forma. Não sermos orgulhosos, amém? Eu sempre comento aqui, você pode estar lendo, né? Lá em Romanos, no capítulo 9, do versículo 30 ao 33, e Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 4, vai estar dizendo, né, que os judeus se orgulharam no seu próprio conhecimento, procuraram estabelecer a sua própria justiça, e eles rejeitaram a justiça que vem de Deus. E os gentios, no caso que somos nós, recebemos pela fé e alcançamos a graça e a misericórdia. Então, um dos maiores princípios, meus amados, de alcançar a graça de Deus, o favor de Deus, é se humilhar diante da presença dele, reconhecer que você precisa de Deus, você precisa de Jesus, você precisa de um Salvador. Tudo começa aí. Quando você reconhece que você é um pecador, quando você reconhece que você precisa de um Salvador, nesse momento Deus derrama graça, Deus dá vitória, Deus te capacita a vencer, Deus dá graça para que você seja um vitorioso na presença de Deus. Amém? No princípio maravilhoso de Deus aqui é que Deus concede graça maior aos humildes, aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem que são falhos e pecadores e precisa de um Deus maravilhoso, de um Pai amoroso. Amém? E Deus, nesse momento, ele concede graça a você. Amados, eu quero continuar lendo com vocês aqui um texto, né? Nós estamos lendo Tiago no capítulo, né, 4, nós lemos o versículo 6. Olha o que diz no versículo 7, ó. Portanto, submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha que ensinamento aqui que Deus está dando para mim e para você. No momento que você estiver sendo tentado, no momento que você estiver passando, às vezes, pelo um desejo impróprio, uma vontade imprópria, o que você tem que fazer é resistir ao diabo. Deus te deu essa capacidade e Deus te deu essa graça. Amém? A Bíblia vai dizer lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, debaixo do favor de Deus. Quando você se humilha diante de Deus, você entra debaixo do favor e Deus concede para você graça. Deus dá autoridade e capacidade para você resistir ao diabo. Como em Mateus, ali no capítulo 4, Jesus, quando foi tentado, resistiu à tentação e o diabo fugiu de Jesus. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui, meus amados, é resistir à tentação, é dizer não para a tentação, e o diabo vai fugir de você. Amém? Algo maravilhoso acontece aqui. Quando você resiste à tentação, quando você declara, e Jesus me libertou, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, eu estou livre. Eu estou livre em nome de Jesus. Nenhum mal pode me dominar, nenhum desejo impróprio pode me dominar, nenhum pensamento mal pode me dominar. E quando você permanece, quando você firma nessa verdade, na palavra de Deus, o inimigo bate em retirada
da sua vida. Amém? Continuando lendo o versículo 8, está dizendo: aproxime de Deus e ele aproximará de você. Outro princípio maravilhoso, né? Agora você pode se aproximar de Deus mediante a cruz de Cristo. Jesus perdoou os meus e seus pecados e agora nós podemos chegar com confiança diante dele. Hebreus 4,16. Nós podemos chegar com confiança diante de Deus que ele nos ouve. E a Bíblia vai dizer que quando nós aproximamos de Deus agora, ele aproxima de mim, aproxima de você, porque ele puniu Jesus no meu e no seu lugar. E através de Cristo agora, nós recebemos graça e favor sobre as nossas vidas. Amém? Vamos estar agora lendo agora, né? Ele continua dizendo assim, ó, no 8, ó: pecadores, limpai as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purificai o coração. Limpar a mão, meus amados, é se livrar do esforço próprio, se livrar do esforço seu para se libertar por si mesmo do pecado. É você entrar debaixo da graça e do favor, receber essa liberdade pela fé, não pelo esforço humano, mas entender que a libertação acontece pela graça. Amém? Quando você tenta se libertar por si mesmo, você vence um dia e no dia seguinte você cai, baseado nas suas próprias obras. Mas quando você firma na obra de Cristo, aí você se torna puro, você se torna um com Jesus e o pecado não tem autoridade sobre a sua vida. Amém? Está dizendo aqui, ó: vocês que têm a mente dividida, purificai o coração. Amém? Purifica o coração com a verdade de Deus. Jesus vai dizer lá se você pode estar lendo ali, né, em Mateus ali, no capítulo 15, a partir do versículo 18 ali, você vai estar vendo que do coração procede os maus pensamentos, procede as coisas ruins, tudo do coração. É o coração que contamina o homem. E Jesus está dizendo: purifique o coração. Se você purificar o seu coração, a sua mente não vai estar mais dividida, a sua mente vai estar firmada em Cristo. Você purifica o seu coração, você purifica a sua mente através da palavra de Deus, através das Escrituras. Quando você medita nas Escrituras, Deus derrama fé no seu coração e dá graça para você vencer o pecado. Você se firma na verdade. Lendo a Bíblia, você sabe quem você é em Cristo Jesus. Então purifique o seu coração através da palavra. Começa declarando com sua boca, né? Eu estou livre em nome de Jesus. O pecado não pode me dominar. Eu não estou mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você pode estar lendo ali também Romanos 10, do 8 ao 10, a qual está dizendo que a palavra está perto de ti, a palavra está na nossa boca. Amém? E nós declaramos aquilo que está cheio no nosso coração. Então, quando você se enche o coração com a palavra de Deus, o seu coração é purificado na palavra de Deus. Você pode estar lendo aqui também Timóteo 4:9, está dizendo: entristeçam, lamentem e chorem, troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Amém? O entristecer aqui, meus amados, é não firmar nas suas obras, é humilhar diante de Deus, é se lamentar perante o Senhor, dobrar o seu joelho, fazer o clamor do profundo do seu coração a Ele. E quando você se entristece de verdade, porque você vê que a sua natureza é falha, você é um pecador e Deus, você se lamenta, você chora, você se humilha diante da presença de Deus, aí Deus derrama sobre a sua vida a alegria dele, que aí você se humilha diante do Senhor e ele te exalta. Você pode ler aqui, né, em Tiago 4:10, humilhar-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. Quando você se humilha diante de Deus, ele te exalta. Ele coloca você numa posição de vitória. A Bíblia vai dizer em Filipenses 2:6 que você está sentado com ele no trono. Essa é a tua posição. Enquanto você se humilha, quando você abre o seu coração para ele, quando você reconhece que você precisa dele, aí você vai encontrar um pai de braços abertos, um pai que te ama, um pai que está disposto a te socorrer, transformar a sua vida e mudar a sua história. É isso que Deus quer fazer com você. Só basta você se humilhar diante da presença dele, você reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você vai encontrar um pai que te ama de verdade. Amém? Tiago continua dizendo aqui em Tiago 4:11, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, julga o seu irmão, fala contra a lei.
Outro princípio aqui que Tiago está nos ensinando: não apontar o nosso irmão, não julgar o nosso irmão. Quando nós julgamos o nosso irmão, nós julgamos baseado nas ordenanças, baseado na lei, nos 10 mandamentos. E baseados nos mandamentos, eu e você também, nós somos devedores, nós somos falhos e pecadores, mas nós encontramos graça e misericórdia diante de Deus. Então não cabe a nós apontar o erro do nosso irmão, mas sim apresentar a ele a solução, apresentar a ele Jesus. Cabe você ao seu próximo apresentar a ele Jesus. Quando você apresenta Jesus ao seu próximo, você, meus amados, é renovado junto com seu irmão. Assim a vida sua e dele será transformada. Amém? Não acuse o seu irmão, mas apresente a ele um Cristo que ama, um Cristo que liberta, um Cristo que transforma, um Cristo que dá graça àquele que se humilha diante da presença dele. Amém? Aí Tiago continua dizendo: quando você julga, né, a lei não está cumprindo, está se colocando como juiz, apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Meus amados, nós não temos autoridade para julgar o nosso irmão, mas o que nós podemos é aconselhar o nosso irmão. Amém? Quando Deus derrama graça sobre a minha vida e sobre a sua vida, da mesma maneira, meus amados, essa graça vai transbordar também na vida dos seus amigos, porque você não vai condenar os seus amigos, porque você sabe que você encontrou o favor de Deus, você encontrou a graça de Deus, e da mesma maneira você vai levar essa graça a outras pessoas. Amém? Então guarda essa palavra no seu coração, ó. Deus concede graça maior, que diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós abrimos aqui a leitura da Bíblia com Tiago 4,6. Ele concede graça, ele vai conceder graça quando você se tornar humilde na presença de Deus. Então você se torna humilde, meus amados, praticando esses princípios aqui que nós conversamos, esses princípios que nós falamos. Quando você resiste ao diabo, o diabo foge de você. Quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Quando você limpa suas mãos, você limpa suas mãos é quando você lava, né, no sangue de Jesus. Você se limpa no sangue de Cristo, você se torna puro, você se torna lavado no sangue de Cristo. Amém? Aí está dizendo aqui: vocês não têm a mente dividida e purifique o coração. Aí no momento que você lava no sangue de Cristo, você firma na verdade das Escrituras, meus amados, a nossa mente não será dividida e o nosso coração será purificado pela palavra de Deus, porque a gente se humilha diante de Deus. Quando a gente se humilha diante do Senhor, Ele nos exalta. Usa esses princípios, meus amados. Não chegue com soberba diante do Senhor, mas chegue com humildade e Ele vai derramar graça, Ele vai derramar favor sobre você. Deus, Ele ama quando o pecador se achega diante dele. Jesus vai dizer: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Deus não está apontando o seu pecado contra você, mas pelo contrário, Ele já puniu Jesus na cruz em seu lugar. Ele quer que você chegue diante dele, que Ele vai dar para você um fardo leve, um fardo tranquilo, um fardo suave. Jesus diz em Mateus 11, 28, né? 29 e 30, que o jugo dele é suave, o fardo dele é suave e é leve. E Jesus quer dar esse fardo leve para você. Amém? Com o fardo leve de Cristo, meus amados, você vai poder caminhar com alegria. Você não vai mais andar cabisbaixo, porque Ele não aponta o seu pecado. Pelo contrário, quando você se humilha, Jesus te liberta do pecado, Ele dá graça, Ele dá favor para você vencer, porque aí você reconhece que é pelo poder de Cristo e não é pelas suas obras, e Deus se agrada. E nesse momento, quando você se humilha e reconhece que toda a honra e toda a glória vem de Cristo, Ele te exalta. É dessa maneira que Deus te exalta. Quando você glorifica o nome de Cristo, quando você se humilha, quando você declara que você precisa de um Salvador, você precisa do Senhor, só basta você se achegar com confiança diante dele. Você pode se achegar, porque Cristo perdoou os seus pecados. Ele não aponta, ele não condena os seus pecados, mas ele derrama graça. Amém? Receba o favor de Deus. Viva debaixo do favor de Deus e ande na vitória. É essa palavra que eu tenho para essa sexta-feira, para a sua vida aí. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.